Olá a todos, boa tarde. Gostaria de agradecer, primeiro de tudo, aqui à organização da Leiria Talks, em especial ao Miquel Sousa e à Carla Sousa, pela oportunidade de podermos organizar esta sessão. Sabemos da dificuldade logística de organizar um evento online numa sessão de natureza presencial, mas de facto temos aqui a participação de colegas investigadores do Brasil que nos darão aqui uma perspectiva muito interessante sobre os trabalhos mais recentes que andam a desenvolver em jogos, e por isso é uma oportunidade fantástica, e por isso queria agradecer aqui muito à Júlia, que fez um trabalho também com o Tiago Santana, a Júlia Queiroz estar aqui connosco, da Universidade Federal de Goiás, e ao João Leste, que fez aqui um trabalho que irá apresentar com a Jacqueline Farbiar, se estiver a dizer bem o nome, da PUC-Rio. Por isso, esta sessão vai decorrer da seguinte maneira. Eu ia pedir à Juliana e ao João que se apresentassem muito brevemente, primeiro. Depois eu arranco com uma apresentação de 3 a 4 minutos só para enquadrar aqui o contexto desta ação, e depois finalmente passo então à Juliana para fazer a sua talk, e depois posteriormente ao João. Boa tarde, gente. Eu sou a Juliana, atual, é, eu sou graduada em design de comunicação aqui pela Universidade Católica de Goiás, e eu sou mestra em arte e cultura visual pela Universidade Federal de Goiás e atualmente sou doutoranda em arte e cultura visual. E hoje eu sou também uma desenvolvedora de jogos, né? Hoje eu vou apresentar uma das minhas criações. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o João Leste. Eu tenho uma trinca, né? Eu sou graduado, mestre e agora doutorando em design na PUC, né? Entrei e não quis sair mais, né? Eu desenvolvo as minhas pesquisas sobre jogos analógicos, né? No mestrado, eu estudei a ergonomia informacional dos manuais de jogos, né? Como organizar as informações dentro do manual para proporcionar uma curva de aprendizado mais positiva para as pessoas que estão lendo ele, que querem jogar. E agora, no doutorado, eu estou investigando a acessibilidade para pessoas com deficiência visual nos jogos, né? Como adaptar os jogos para que pessoas cegas possam jogar eles de maneira independente. Muito bem, muito obrigado. Então, para darmos aqui início a esta sessão, que de manhã começou já muito animada, aqui com talks absolutamente incríveis, do qual só que os nossos colegas de Leiria que já me deram algum feedback do interesse. Agora teremos aqui uma sessão que seguramente vai ampliar ainda mais este registro tão rico da sessão de manhã. E por isso eu vou começar por apresentar só aqui o contexto desta sessão, depois passarei então aqui aos meus colegas de sessão para as suas talks. Eu queria-vos só dizer muito sucintamente que estas Leiria Talks então têm aqui uma participação nossa aqui de um laboratório que já vou falar, que é o Glow. Mas esta iniciativa partiu de um projeto que teve agora o arranque, o Game-In, que é um projeto de investigação que iniciou-se em janeiro de 23 e que resultou já de um percurso relevante de investigadores da Universidade de Lusófona, do qual eu faço parte, com um conjunto de alunos de licenciatura de videojogos que têm desenvolvido jogos para áreas mais inclusivas. Tem a área de entretenimento e tem a área de jogos de ensino para matemáticas, de matemática para crianças surdas, para pessoas com deficiência intelectual, para formação ou para a literacia em jovens e adolescentes, etc. Portanto, este projeto resulta também desta associação de professores que formaram, e investigadores e alunos, que formaram então este GLOW, este Games and Social Impact Media Research Lab,
e do qual nasceu também já um International Journal of Games and Social Impact, do qual a próxima edição será dedicada a esta Lyria Talks e para o qual contaremos com publicações, espero eu, super interessantes das sessões que têm ocorrido aqui durante a sessão de hoje. Por isso, este laboratório conta recentemente com 2 projetos de investigação em jogos inclusivos, 2 com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Temos outros projetos a decorrer também sobre o Erasmus Plus, o Erasmus Key Action 2, com financiamentos distintos. Mas eu gostaria apenas de falar um bocadinho, muito sucintamente, portanto, do Game-In, que está orientado para a investigação em acessibilidade e empoderamento de pessoas com deficiência intelectual, para os seus familiares, cuidadores e profissionais da área, de modo a colaborarem na criação de jogos de uma forma colaborativa, participativa, de modo a fomentar um bocadinho uma maior autonomia nas pessoas com deficiência intelectual, portanto, tornando os mídias mais igualitários. Portanto, deste projeto, além de toda a investigação que já estamos a fazer, esperemos que depois resulte um kit de jogos, pressupondo o feedback de todos os intervenientes no processo, os investigadores de jogos, as pessoas com deficiência intelectual, os seus cuidadores, profissionais, etc. E esse kit permitirá, então, manipular jogos, criar jogos verdadeiramente adequados a esta área. E por isso temos ainda também um outro projeto que está a decorrer, que é o Players All, que recorre ao potencial dos jogos para melhorar as possibilidades terapêuticas em reabilitação. Também um projeto em FCT. E neste caso concreto, eles estão já a terminar, o projeto vai terminar este ano, e estão a desenvolver um Serious Games em VR, o chamado Village Druid VR, que está aplicado à reabilitação de membros superiores, pessoas com algumas limitações específicas a nível motor, causadas por acidentes vasculares cerebrais, entre outros. E estes 2 então projetos estão-nos a dar aqui, a apresentar aqui bastantes desafios e novidades em plataformas diferentes, sejam jogos de tabuleiro, sejam jogos de VR, sejam jogos digitais. E por isso, dando aqui este enquadramento, eu gostaria já de passar, vou parar de partilhar aqui o ecrã, passar aqui a palavra à nossa colega Júlia para fazer a sua talk Empoderadas, o jogo como ferramenta de pedagogias culturais feministas e antirracistas. Gente, então, vou apresentar para vocês o Empoderadas, né? O jogo como ferramenta de pedagogias culturais feministas e antirracistas. Conforme eu já falei, né? Meu nome é Juliana Queiroz, eu sou graduada em Design de Comunicação, mestre e doutoranda em Arte e Cultura Visual, e a minha pesquisa, ela gira em torno de jogos de tabuleiro educacionais. Eu vou fazer uma pequena introdução, vou falar sobre jogos de tabuleiro, né? O jogo mais antigo que eu achei dentro da minha pesquisa, ele é intitulado como Mancala. Ele é de origem africana e ele é datado de 7.000 anos antes de Cristo. Esse jogo ele era praticado com sementes e ele usava, a base dele era matemática. O que eu quero quando eu cito esse jogo? O que eu quero dizer quando eu cito esse jogo? Eu quero dizer que o primeiro jogo ele nasceu dentro desse universo dos jogos educacionais, né? Se você for analisar bem, a base de todos os jogos sempre tem uma base que ele vai ensinar alguma coisa, né? Mas o que é esse ato de jogar? Sim, quando eu pesquiso esse jogar. Os pesquisadores de jogos, ele frisa muito o Huizinga, né, que é aquele grande pesquisador. E o Huizinga, ele fala sobre como fazer parte do círculo mágico. Mas quem que é esse Huizinga?
O Zynga, ele considera toda e qualquer atividade humana como sendo um jogo. E esse círculo mágico que o Zynga fala, que é esse ato de jogar, ele define como sendo uma dimensão que desafia a imaginação e contém algumas regras e normas que os jogadores eles entram em acordo para definir o que é aquele espaço do jogo. E aqui está o círculo mágico, né? Que o Zynga definiu, que é essa dimensão da imaginação e contém essas regras e normas. E eu estou aqui fora desse círculo mágico. Por que eu estou aqui fora desse círculo mágico? Porque eu criei novas regras e eu vou contar para vocês como que foi essa minha experiência de atravessar esse círculo mágico. E o que me transformou nessa designer de jogos. A partir do momento que eu me atravessei esse círculo mágico, criando essas novas regras. Então, eu vou agora, nesse momento, eu vou chamar vocês para entrar para esse meu mundo criativo. Eu criei o Empoderados, que foi desenvolvido durante a minha escrita da dissertação de mestrado, e ele foi ilustrado pela Karine, que é uma ilustradora aqui de Goiânia. Eu vou falar dela mais à frente. Mas o jogo, qualquer jogo, independente se ele é um jogo de tabuleiro ou um jogo eletrônico, de base eletrônica, ele sempre funciona tomando as mesmas decisões inicialmente. Depois chega um ponto que você tem que ou colocar tecnologia ou não, né? Mas a primeira decisão que você tem que tomar em qualquer jogo é definir qual que é a necessidade que você quer tomar com aquele jogo, que você quer resolver com aquele jogo. O problema, né? Como se você estivesse pesquisando mesmo. E para o Empoderadas, eu defini que eu queria falar sobre os feminismos e falar sobre racismo dentro dele. Depois eu defini qual que seria a dinâmica central, que seria um jogo de investigação, e defini a história. A história aqui, ela é bastante importante, porque ela deixa o jogo mais atraente para quem está jogando. A história, ela é bem... se ela for muito enfadonha, os jogadores não vão querer jogar. Então, a definição da história, ela é bem importante. O objetivo do jogo, aqui, foi definido dessa etapa também, na criação desse primeiro protótipo, que aí foi definido que os participantes eles iam deduzir as pistas, que era um jogo de investigação, né? E o conceito aqui é que seria um jogo de tabuleiro. Nessa etapa, foi definida a plataforma que eu iria trabalhar. Eu defini que seria um jogo de tabuleiro e não eletrônico. Aqui eu defini o desafio, que seria uma luta constante contra o tempo. Nesse momento, eu inseri um temporizador. Por isso que foi definido que iria ter uma luta constante contra o tempo. E também foi definido que iria ter uma organização, os jogadores iriam ter que se organizar para não esgotar as cartas de pista. A interatividade aqui, ela foi que os jogadores teriam que trabalhar em grupo, então, seria um jogo cooperativo, e teriam que interagir com as cartas. A definição do feedback, a ficha de acompanhamento, tanto essa interação com as cartas e a ficha de acompanhamento, ela foi pensada para que o jogador, que no caso aqui são estudantes, eles tivessem uma imersão constante com o conteúdo do jogo, que o conteúdo é visado em cima de violência de gênero, são casos de violência de gênero. Então, ele foi pensado para eles estarem nessa imersão constante. E foram definidas as primeiras mecânicas, que eram poderes especiais dos personagens e o manejo de cartas. Todo esse emaranhado de definições que foram feitas, ele gerou o primeiro protótipo do jogo, que foi levado para os jogadores jogarem. Aqui, depois desse ponto, eu fui definir quem queria ilustrar o projeto. Aí, desse modo, foi criado 4 parâmetros, foi trabalhado com 4 parâmetros, teria que ser uma mulher, que ela teria que ser alinhada com as causas sociais, fosse feminista e que trabalhasse com a estética de cores vibrantes, que essa era a estética que eu queria trazer para o jogo. Então, eu cheguei na ilustradora aqui de Goiânia, chamada Karine, depois de uma
de uma pesquisa que eu fiz dentro de alguns ilustradores. A Karine, ela trabalha com ilustrações de cores vibrantes, ela usa suas ilustrações para defender causas sociais, e ela participou de um projeto do Instituto Avon que visava promover esses 21 dias de ativismo contra a violência de gênero. Então, ela encaixava em todos os, além de ser feminista, né? Ela encaixava em todos os pontos que eu tinha definido como parâmetro para o projeto. Depois que eu defini quem queria ilustrar, foi definido as personagens, as mulheres queriam ilustrar, queriam inspirar essas personagens. Também foi definido parâmetros para essas mulheres. Elas teriam que ser mulheres negras, que eu estaria falando de racismo, né? Elas vinham de diferentes momentos da história do Brasil. Então, eu tenho mulheres lá do início de 1500 até a contemporâneas, mulheres contemporâneas à minha história, né? Elas teriam que ter características profissionais distintas, então eu tenho atletas, política, ativista, médicos, enfim, bem distintas as características, e que fossem destaques na nossa história. Aqui, essas duas características, elas são porque eu queria mostrar para esses estudantes que a mulher negra ela pode estar presente em vários locais de destaque dentro da história. Porque a escolha dessas mulheres a escolha principal é que, apesar delas terem sido destaque na história, elas passaram por algum processo de apagamento, elas não são tão lembradas. Então, foi definido que seriam Aqualtune, Luísa Bairros, Helenira, Aida Santos, Almerinda, Beatriz Nascimento, Neuza, Souza, Rosana e Chinca Manicom. Aí eu peguei essas imagens de referência e passei para a Karine começar a parte de ilustração. Ela começou a produzir as ilustrações e chegou essas 9 personagens aqui ilustradas que foram para as cartas. Ela ilustrou não só as personagens, ela ilustrou os cenários também, todo o jogo. Então, ela levou nesse processo por volta de 1 ano nessas ilustrações. Enquanto isso, enquanto a Karine ilustrava, eu comecei a fazer a montagem do protótipo. Então, eu fiz essa primeira e a segunda versão aqui, das cartas de... Como não havia personagens, eu fiz só com escrito, com os nomes, né? Esse protótipo não foi jogado pelos participantes, eu joguei em modo solo, e da primeira para a segunda versão, como existia nas 3 primeiras versões, um contador de level, na primeira versão, essa contagem de level é feita separadamente, em papel. Como eu percebi que era muito elemento, eu inseri um contador de level aqui na carta. Para a terceira versão, que foi para o primeiro protótipo jogável, eu fiz uma mudança no formato da carta, aumentei o formato da carta e fiz uma mudança no design ergonômico dela para que os jogadores tivessem um design ergonômico mais agradável nessa carta. A quarta versão foi para o segundo protótipo jogável. Aqui, os participantes já tinham dado algumas... porque foi bem cooperativo esse processo. Então, eles davam dicas de como fazer essas mudanças. Então, eles pediram para inserir esse... Eles pediram para inserir essa seta aqui para facilitar a visualização, e observando eles jogando, inseri delimitação de tarefas, para eles se organizarem melhor na mesa. A quinta versão foi para o terceiro protótipo jogável, mas ele foi feito só na versão digital, porque foi inserido um segundo poder na personagem, então precisava testar só esse segundo poder. Aí aqui nessa versão, as ilustrações começaram a ficar prontas, eu já comecei a inserir essas ilustrações. Aqui, continuando nessa produção, a evolução de carta de pista, essa primeira versão não foi jogada por todo mundo. Nessa primeira versão aqui, a gente tinha 200 cartas. Esse excessivo de cartas era porque a gente tinha carta de pistas que carregavam um bônus, e a questão dos minutos e
enfim, a gente tinha que trabalhar com muitas cartas. E essa segunda versão aqui, ela foi para o primeiro protótipo jogável. Eu enxuguei essa quantidade de cartas com a inserção de 3 dados que foram feitos exclusivos para o jogo, e também com a inserção desse QR Code, que dava acesso a um Java que foi desenvolvido exclusivo para pesquisa, para esse jogo. Ao todo foram desenvolvidos 2 programas Java para o jogo, um que é o temporizador e outro que é esse sorteador automático, que é de bônus. Então, os 2 são acessados por QR Codes. Agora, os participantes, eles davam sempre dicas, né, de que mudar, então. Para o quarto protótipo, eu tive que tomar grandes decisões. Então, houve uma ampla modificação nesse quarto protótipo jogável, né? Então, eu fiz uma grande modificação, eu reformulei bastante as regras dele, eu retirei os dados e os levels do jogo, o manuseio de tempo dele, que antes era nos dados, foi reformulado. O jogador agora, ele poderia, como foi retirados os dados, o jogador não era mais aleatório, ele tinha a escolha, ele poderia escolher o que ele ia fazer dentro do jogo. E por que foi feita essa reformulação? Para deixar o jogo com menos elementos, aumentar essa fluidez do jogo, e ela realmente foi constatada, a fluidez do jogo foi bem aumentada, diminuir o custo de produção desse jogo. Hoje, o custo de produção está em mais ou menos R$10. Eu não consigo fazer a monetização para euro. Eu acho que o euro está na faixa de R$5, deve estar 2 euros uma produção de um jogo completo, mais ou menos. E possibilitar a distribuição gratuita também em PDF, que é o Print and Play, que eu faço a distribuição pelo site da universidade aqui, que a pessoa pode imprimir e jogar por conta dela. Aqui a 6ª versão da carta de personagem, que ela foi totalmente reformulada, aumentou o formato da carta, né, para comportar esses novos elementos, inseriu o contador de rodada, que foi um pedido dos participantes, reformular os poderes, e a 3ª versão das cartas de pistas, que foram para esse quarto protótipo jogável, com essa eliminação dos dados, o tempo foi administrado agora na carta de pista, agora nessa parte. O jogador agora escolhe o caminho que ele vai tomar no jogo. Foi mantido esse QR Code, que é um programa Java que foi produzido aqui dentro, e essa construção ela foi feita por meio de uma pesquisa de campo, né, que durou 6 meses. Agora vou mostrar para vocês como que foi esse processo. Ela visou avaliar e aceitar essas interações com os participantes, bem cooperativa. Ela foi feita durante 6 meses, tanto com protótipo analógico quanto digital na plataforma Tabletopia. O protótipo jogável passou por 4 modificações. Os participantes, eles dividiram suas experiências vividas ou observadas sobre racismo e sobre violência de gênero. E aqui, depois que eu lancei o primeiro protótipo jogável, ele passou por 3 playtests, surgiu o segundo protótipo jogável. O que foram as modificações que ocorreram? Os participantes pediram que os dados viessem com as faces coloridas para que facilitasse a fluidez do jogo e eles não precisassem voltar ao manual a todo momento. Que o cartão de marcar, que é aquele do feedback, tivesse uma ordem alfabética e que tivesse um cartão de finalização do jogo, para eles saberem, para ter o jogo ocorresse uma finalização. Aqui está a 3ª versão, que foi apenas na plataforma Tabletopia. Aqui a ideia era só testar os poderes das personagens. E aqui, nessa etapa, foi inserido 2 participantes, que são da área de educação. E elas sugeriram simplificar o jogo. Como já tinha ocorrido esse pedido dentro das testagens analógicas, para outros participantes também que eram da área de educação, eles também sugeriram essa retirada dos dados dos levels, eu acatei esses pedidos. Que aí surgiu a 4ª versão do protótipo,
eu lancei tanto no físico quanto no online, né? E que aí saiu essa versão, que é a última versão do jogo, que está sendo distribuída. O que eu alcancei aqui? O conjunto de elementos visuais presentes no jogo desperta essas discussões em relação à violência de gênero e ao interesse das personagens. Essa imersão, ela consegue fazer esse desperto desse interesse. O aumento do interesse das mulheres que inspiraram as personagens, eu ouvi relatos que realmente os jogadores se interessaram mais pelas essas mulheres que inspiravam os personagens. Meu intuito era criar essa metodologia, era aplicar essa metodologia cooperativa de criação do jogo, inclusive das personagens. A ilustradora participou desse processo de escolha das personagens, meus orientadores participaram, então eu consegui atingir isso, e o objetivo da pesquisa foi alcançado, e as perguntas que estruturou foi respondida. Como que monta e como que joga o jogo, né? Eu vou colocar aqui rapidinho. Aqui está meu e-mail. Aqui também eu coloquei o QR Code para baixar o jogo e imprimir e jogar. E o meu projeto ele tem apoio da Universidade Federal de Goiás, sob tutela da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Faculdade de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Muito obrigada pela atenção, gente. Juliana, olha, fantástico, muito obrigado. Entusiasmaste-nos imenso com isto. Já temos aqui uma data de questões. Supostamente eu tinha previsto nós fazermos o Q&A no final, mas se o João não se importar, eu acho que colocava já algumas questões. A Juliana tem aqui tudo presente, mais fresco. E uma das questões já foi resolvida, que era só se podia partilhar, se a Juliana podias partilhar aqui o link mas já agora se puderes partilhar mais um bocadinho a página com o QR Code para as pessoas terem mais tempo, quem não conseguiu, era fantástico. Portanto, estavam a pedir o print and play, se poderiam ter acesso. E por isso eu passo já a uma primeira questão, que te dão os parabéns pelo trabalho, e qual acha que foi a importância da arte e estética no jogo, no resultado que teve com os jogadores? Primeira questão da arte e estética. Olha, a questão da arte,
quando você vai aplicando a arte no jogo, você vai percebendo o tanto que ela é divisor de águas, assim, para quem está visualizando, sabe? Ele realmente, ela provoca uma imersão dos participantes. Porque eu testei ele totalmente sem arte para os participantes, os primeiros testes foi totalmente sem arte, e a partir do momento que foi ganhando vida, que foi ganhando as ilustrações, a experiência deles foi completamente diferente, a vontade deles de pesquisar as mulheres que inspiraram o jogo foi totalmente diferente. Assim, o trabalho da Karine foi divisor de águas dentro do trabalho. Pois é, a empatia com a imagem, eu imagino, não fui eu que coloquei a questão, mas a empatia com a imagem das personagens, acho, são mulheres negras, não pensaste no início usares também pessoas de outras, nativos índios que sofreram tanto desde o século XV ou antes, mas principalmente a partir do século XV, com as invasões portuguesas, de outros países também, etc. Ainda hoje, infelizmente, são uma temática. Porquê só as mulheres negras? Só por curiosidade, minha agora. No início, quando eu estava começando a separar as personagens, na verdade, era para colocar 20 personagens. Eu ia trabalhar com mulheres que tinham sido invisíveis, 15 mulheres, né? Que tinham mulheres artistas, mulheres brancas, indígenas, ia ter reais, assim. Só que o tempo do mestrado é muito curto. Aí eu tenho 2 orientadores. Um está aqui, que é o Thiago. Eu não sei se minha outra orientadora está aqui, a Leda. Mas, enfim, aí em conversa com a minha outra orientadora, ela pediu para eu cortar, fazer um funil para mulheres negras. E, assim, até pela história do Brasil e tudo mais, né? Mas, assim, pelo peso, né? Tem as mulheres negras. E também porque a facilidade de achar a, a história delas estava mais fácil para eu documentar. E as indígenas não estavam com tanta facilidade assim. Aí eu resolvi deixar e fazer uma extensão do jogo para depois, porque como ele é um jogo para aplicar em escola, a partir de 12 anos, eu poderia fazer extensões dele, assim, com mulheres artistas, com mulheres indígenas, e ter mais tempo para fazer essa pesquisa, porque também fazer uma pesquisa depois e não fazer muito bem feita, eu acho que não ia ser tão eficaz, sabe? Então, eu resolvi afunilar, fazer o funil para mulheres negras mesmo, que eu acho que ia ser mais eficaz. Muito bem. Já agora vou fazer mais uma questão que foi colocada aqui também no chat. Podes deixar de partilhar o ecrã, agora se calhar para apareceres em full screen. Se puderes deixar de partilhar o ecrã, se calhar seria bom. E como eram constituídos os grupos que partilhavam... faz stop aí à partilha do ecrã, se faz favor, para nós te vermos em grande quando falas. Obrigado. E por isso a questão que eu estava a colocar é como eram constituídos os grupos que participavam nos testes aos protótipos. Havia também aqui alguma preocupação de diversidade? Sentiram diferentes reações por jogadores com diferentes características? O grupo foi um grupo de 10 pessoas, variadas. Eu trabalhei com homens e mulheres, todos acima de 18 anos. Aqui o comitê de ética, eu achei, nessa etapa do mestrado, eu dividi que eu queria trabalhar inicialmente nessa parte do mestrado com adultos, depois, no doutorado, eu vou trabalhar com a parte de crianças, né, com crianças e adolescentes. Até para fazer o teste, para ver se está funcionando com adultos, depois para aplicar para as crianças. E desses 10, 8 eram ligados à área de educação. Então, assim, a maioria ou professores ou
ou professores universitários ou professores da área da educação básica. Então, e eu consegui, eu fiz uma chamada dentro da universidade e consegui 8 pessoas dentro da universidade e as outras 2 eu consegui dentro de um grupo meu que a gente joga tabuleiro à distância toda segunda-feira. Muito bem. Olha, estamos certos que o teu jogo vai ser aqui um enorme sucesso, aqui com movimentos importantes de decolonização, etc. Portanto, é um estudo muito atual, muito pertinente, muito necessário. Provavelmente no próximo ano poderás candidatá-lo aqui ao Prémio Glow de Jogos com Impacto Social, que foi lançado este ano aqui no LeidiaCon, e que permitirá ele dar um prémio ao jogo de tabuleiro que se direcionar a casos como esta temática que apresentas. Por isso, muito obrigado. Se depois alguém quiser fazer alguma questão extra, guardaremos para o final. Eu tenho aqui também tinha aqui alguns comentários para a Juliana. Mas agora pedi que passássemos primeiro para o João e depois, se ainda alguém quiser colocar alguma questão à Juliana, por favor, escreva no chat, está bem? Portanto, muito obrigado, Juliana, mais uma vez, foi muito inspirador e agora passo a palavra ao João Leste, da PUC Rio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui minha tela. Só um segundinho, que eu estou tentando mexer aqui na... Desculpa, pessoal, só um segundo. E a janelinha do Zoom está exatamente em cima da parte mais importante do slide para mim, e para eu não me perder. Então, boa tarde. Vou apresentar o meu trabalho, que é Desafios e Perspectivas Atuais da Acessibilidade para as Pessoas com Deficiência Visual em Jogos Analógicos, né? Mas, primeiro, eu queria fazer algumas introduções. Primeiro é de um glossário de termos importantes, né? Primeiro é pessoa com deficiência, que é o termo mais atualizado para designar pessoas com algum tipo de deficiência, independente de qual seja. Acessibilidade, que é a condição que garante que todas as pessoas têm acesso a objetos e serviços, independente das suas características e das suas particularidades. Nível de suporte, que foi um termo inicialmente usado para tratar de pessoas autistas, mas que ele tem o objetivo de indicar que é dever da sociedade proporcionar um nível de suporte adequado conforme as características de cada pessoa. Acessibilidade atitudinal, que são as atitudes tomadas pelas pessoas para promover a acessibilidade, e a substituição sensorial, que é uma técnica de modificar processos ou objetos para que se apoiem em diferentes sentidos, também com o objetivo de promover a acessibilidade. Sobre o contexto desse trabalho, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado em design, que é intitulada Jogos e Inclusão, o design em parceria como caminho em direção à acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Eu acabei de ter o meu exame de qualificação no começo do ano, então é uma pesquisa que ainda está em andamento e o meu campo ainda vai ser realizado nos próximos 2 anos. E, por fim, eu queria contextualizar um pouco do motivo para eu ter escolhido esse tema. Historicamente, os corpos das pessoas com deficiência foram percebidos sempre como não humanos, sub-humanos, aberrantes ou outros adjetivos negativos. Em Esparta e Atenas, onde a gente entende, onde muitas pessoas entendem que é o berço da nossa civilização ocidental moderna, era muito comum que as pessoas com deficiência fossem descartadas em prol de um suposto equilíbrio demográfico. E no artigo Beasts of Burden, da autora Sunara Taylor, ela descreve o processo de desumanização pelo qual ela passou durante a infância, pela deficiência física que ela tem. Como esse processo de desumanização também se estende para a área da saúde. Se a gente considerar vários termos técnicos da área da saúde, como
Síndrome da mão de caranguejo ou focomelia, que comparam os corpos das pessoas com deficiência e variações congênitas com animais. Inclusive, a área da medicina que se dedica a estudar as pessoas com deficiência e com diversidades congênitas se chama teratologia, que vem do grego e significa o estudo de monstros. Dito tudo isso, vamos passar para os benefícios do jogar. Atualmente, a gente tem uma grande quantidade de estudos, produções acadêmicas e de grandes editores de jogos que falam dos benefícios educativos, sociais, psicológicos e comportamentais dos jogos. Buscando assim, no repositório Capes Periódicos, que é um dos maiores repositórios de produção científica aqui do Brasil, o primeiro estudo que fala explicitamente sobre os benefícios dos jogos, usando a palavra-chave benefícios, foi uma dissertação de 2005, que estava investigando esse assunto sob a perspectiva dos docentes. Eu peguei um trecho que a autora fala. Para os professores, os jogos podem se mostrar grandes aliados para se trabalhar com as dificuldades de aprendizagem que muitos educandos apresentam em relação à matemática, mostrando-se um apaziguador de traumas e bloqueios que poderiam se prolongar até a fase adulta. Ela também explica que, em geral, os docentes percebem que existem benefícios no uso dos jogos, mesmo que eles não saibam precisar exatamente quais são esses benefícios e em que grau. Documentos mais modernos, como esse BNCC e Jogos de Mesa, que foi publicado pela Devir, apresentam quais jogos apoiam o desenvolvimento das habilidades descritas na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que define quais habilidades têm que ser desenvolvidas pela escola em cada ano de colégio e em cada disciplina. Ela apresenta, por exemplo, a negociação como uma das habilidades pertinentes ao ensino da língua portuguesa no 8º e 9º anos do ensino fundamental. E aí o documento da Devir apresenta a definição da negociação de acordo com a BNCC, uma releitura do que significa a negociação no contexto dos jogos, então os jogos da Devir que desenvolvem essa habilidade. Entre vários outros documentos da Devir e de outros editores que também apresentam benefícios similares. Esses benefícios eles também estão muito orientados com vários documentos internacionais. Um dos grandes exemplos é a Convenção dos Direitos da Criança, que defende que toda criança tem direito a atividades culturais, artísticas, recreativas e de lazer em condição de igualdade. A gente também tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente o ODS 4, que visa oferecer educação de qualidade de maneira indiscriminada para todas as pessoas. Mas o próprio ODS 4.5 aponta que a gente ainda tem muitos obstáculos para, de fato, conseguir garantir o acesso à educação de qualidade para grupos vulneráveis. Então, eu vou falar um pouco desses desafios e, nessa apresentação, eu vou estar sempre com um grande foco nas pessoas com deficiência, em especial as pessoas com deficiência visual. Então, a gente ainda tem muitos obstáculos para garantir o pleno acesso aos jogos para os grupos marginalizados. No Brasil, os jogos são objetos de alto custo, então eles são incompatíveis com a realidade econômica de grande parte da população brasileira. Eles usam interfaces majoritariamente visuais para transmitir as informações para os jogadores, e essas duas coisas aliadas oferecem grandes obstáculos para as pessoas com deficiência visual. Primeiro porque, em 2021, foi feito um estudo que indicou que 55% da população do Brasil enfrentou algum tipo de insegurança alimentar, em grande parte devido ao aumento da pandemia do Covid que a gente estava passando, enquanto 9% da população simplesmente passa fome. E a gente tem uma grande interseção das pessoas em situação de pobreza e as pessoas com deficiência. 112 mil das famílias extremamente pobres do Brasil têm pelo menos uma pessoa com deficiência. E 80 mil das pessoas com deficiência que são extremamente pobres não têm instrução formal nenhuma ou somente o ensino fundamental incompleto. Em 2009, existia um total de 12 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, que representa 7% da população. Mas
Delas, 4,3 milhões estão inscritas no Cadastro Único, que representa 34% do total das pessoas com deficiência. E o Cadastro Único é um programa de assistência social do governo federal, né? E, paralelamente, menos de 1% do trabalho formal no país é realizado pelas pessoas com deficiência, né? Enquanto elas representam 7% da população, elas só representam 1% do trabalho formal no Brasil e 1/3 das pessoas com deficiência está explicitamente em situações de extrema vulnerabilidade social. Para combater essas questões econômicas, a gente tem algumas opções. A gente tem jogos de baixo custo, a gente tem sites que pedem contribuição sugerida, mas você pode dar outro valor, e a gente tem ótimos exemplos de downloads gratuitos, né, como a Juliana apresentou, o Print and Play, né? E isso é uma ótima solução que a gente tem para a situação de vulnerabilidade social. A gente também tem eventos periódicos e gratuitos, que são uma ótima opção, né, apesar deles geralmente acontecerem só nas grandes metrópoles. E a gente também, hoje em dia, tem luderias, onde as pessoas podem jogar vários jogos e só pagarem o que elas estão consumindo lá no momento, né, alimentos e bebidas, né? Mas a gente aqui, mesmo assim, essas adaptações não necessariamente contemplam as pessoas com deficiência visual. Porque a grande parte das informações dos jogos, elas são passadas de uma maneira visual. Elas precisam ser decodificadas visualmente. Isso dificulta o acesso das pessoas com deficiência visual, mesmo que elas tenham a possibilidade de acessar os jogos economicamente. Nesse modelo de processamento cognitivo que eu apresentei na minha dissertação de mestrado, fica evidente que metade das informações, grande parte das informações, elas são decodificadas visualmente, né? E, além disso, a experiência prévia com os jogos é fundamental para aprender a jogar novos jogos. A gente compara o que a gente tem, né, do nosso arcabouço prévio com o que a gente está aprendendo agora no momento. E como as pessoas com deficiência visual não têm acesso aos jogos, entrar no hobby pode ser uma coisa muito difícil para elas. Então, elas têm mais barreiras de entrada. Então, fica evidente a necessidade de adaptar os jogos para que as informações possam ser captadas pelos outros módulos sensoriais, que não só o visual, né? E agora eu vou apresentar algumas perspectivas atuais da adaptação de jogos nesse sentido. As adaptações, elas se baseiam no que a gente pode chamar de substituição sensorial, que é a gente alterar as características do objeto ou do serviço para que elas se baseiem em outros sentidos. No caso das pessoas com deficiência visual, a gente tira o foco da decodificação da visão e passa para outros módulos. Para aplicar essa técnica, a gente precisa identificar todas as atividades que vão ser realizadas no jogo. E eu gosto de dividir essas atividades no momento de apreensão das regras, que é a leitura do manual, e a aplicação das regras, que é o jogo de fato. Para aprender as informações do jogo, a gente precisa que as pessoas com deficiência visual consigam acessar o texto do jogo. Uma opção poderia ser sobrepor braille em cima das versões impressas do texto ou utilizar softwares de leitura de tela nas versões digitais do manual, que sempre são divulgadas, né, pelas editoras dos jogos. E para aprender as informações dos jogos por imagens, a gente pode usar essas duas alternativas tecnológicas, mas aí é necessário que sejam criadas descrições das imagens. O que aquela imagem é, se ela está descrevendo uma situação do jogo, ou se ela é uma imagem de contexto, e que a gente tenha descrições também para outros elementos gráficos, tipo a tipografia, que geralmente é escolhida para passar alguma noção do contexto do jogo, né, para que a gente tenha mais imersão. E as pessoas com deficiência visual não vão ter acesso a isso, mesmo que a gente tenha a descrição, né, das imagens e a tradução do texto para a interface do Braille. E é importante levar em consideração que a disposição dos elementos gráficos é igualmente importante. Por exemplo, esse manual do jogo Bunny Kingdom, ele tem um fluxo de leitura que é muito complexo. Ele pode não ser compatível com softwares de leitura de tela. É diferente do manual do jogo Number 9, que ele tem o fluxo que parte do canto superior esquerdo para o canto inferior direito, que é o fluxo de leitura tradicional, e os softwares de leitura de tela estão mais acostumados.
né? E agora, para a aplicação das informações do manual, né, o momento do jogo, é necessário que as pessoas consigam diferenciar as peças do jogo. Então, além das cores, a gente precisa pensar em características táteis, né, texturas, relevos, peso, densidade e tudo mais. Também é importante que elas consigam identificar os elementos do tabuleiro, e a gente precisa pensar nessas mesmas adaptações. E, por fim, se elas precisarem posicionar as peças em um determinado lugar, a gente precisa que tenha algum tipo de indicação de onde elas precisam posicionar, e para dificultar que as peças sejam derrubadas, a gente precisa usar encaixes mecânicos. A gente já tem alguns jogos que empregam algumas adaptações. Um dos exemplos é o Uno, que ele tem a impressão do Braille em cima das cartas, o que é um ótimo primeiro passo, mas não necessariamente é o bastante, porque só uma minoria das pessoas com deficiência visual lê Braille, então essa solução por si só, ela não resolve o problema, e aí a gente tem outras opções, tipo o xadrez adaptado. As peças brancas do xadrez, elas têm 2 pininhos na lateral, então você consegue sentir se é uma peça branca ou uma peça preta, e tem um desnível entre as casas do jogo. Então, as casas brancas estão em uma altura, as casas pretas estão em outras, então pelo tato você consegue identificar a cor daquela casa. E além disso tem um buraquinho em cada casa e um pininho embaixo de todas as peças. Então você consegue encaixar elas e você não vai derrubá-las com tanta facilidade se estiver tateando o tabuleiro. Mas a gente tem que considerar que tem muitos outros desafios na hora de adaptar. Hoje em dia a gente tem jogos que são muito mais complexos que o xadrez. Tem peças de vários tipos, casas de vários tipos, componentes de vários tipos, muitas cartas, muitas coisas que precisam ser adaptadas. Então, jogos de complexidades diferentes vão oferecer dificuldades diferentes. E existe uma questão financeira também, porque muitas das adaptações que precisam ser pensadas vão incorrer em um gasto maior na hora da produção. Então é difícil que pessoas que tenham produção independente consigam realizar grande parte das adaptações que precisam ser feitas. E outra problemática que acontece é que muitas das adaptações que são feitas são publicadas, por exemplo, em fóruns, sem que seja feita a participação de pessoas com deficiência na condução desse processo. Um site onde tem vários desses fóruns é o Board Game Geek. E a gente tem várias páginas onde as pessoas discutem possibilidades de adaptação. Eu peguei um exemplo aqui, que é essa página que tem 20 possibilidades de adaptação, mas muitas são sugestões. Não são adaptações que foram de fato feitas e nem testadas com as pessoas com deficiência. E elas geralmente são feitas de maneira pontual, para dar um jeito nos jogos que já existem no mercado. Então eu classifico elas como gambiarras. E uma gambiarra é um problema que poderia ser solucionado pelo design. Uma coisa que é feita depois do fato deveria ser feita antes do fato. Essa dinâmica não sistemática das adaptações, ela também se assemelha muito à perspectiva medicalista da deficiência, que coloca o fardo de realizar as adaptações nas pessoas que sofrem com a ausência delas. E geralmente são as pessoas próximas às pessoas com deficiência que realizam essas adaptações. Parentes, docentes, pessoas que estão vivendo em volta da pessoa com deficiência. Os paradigmas mais atuais da acessibilidade, que inclusive são adotados pela OMS, adotam um modelo de social da deficiência, que estipula que essas adaptações deveriam ser feitas de maneira preventiva e sistemática. E também é essencial considerar o movimento Nada sobre nós sem nós. Reconhecer a perícia e a autoridade das pessoas com deficiência é muito importante. O movimento das pessoas com deficiência se resume em falar por nós mesmos. Ele trata de como é ser uma pessoa com deficiência. Ele trata de como é ter este ou aquele tipo de deficiência. Ele trata de exigir que sejamos respeitados como os verdadeiros peritos a respeito de deficiência. Ele se resume no lema, nada sobre nós sem nós. E aí, eu gostaria de apresentar o design em parceria como um caminho para tentar realizar essas adaptações de maneira preventiva e sistemática. Através do design, especificamente o design em parceria,
a gente pode oferecer os caminhos para chegar nessas soluções que podem depois ser adaptadas ao contexto de cada pessoa, né? A metodologia do design em parceria, ela coloca a pessoa para quem se projeta em evidência, né? Participando ativamente dos processos de experimentação e de tomada de decisão, né? Então, dá agência para as pessoas para quem se projeta, tirando elas de um lugar de coitadinho, que muitas pessoas colocam, para uma pessoa que está participando do processo e liderando esse processo, que é a grande reivindicação dos movimentos das pessoas com deficiência, né? Então, o design, nesse sentido, ele auxilia na condução do projeto, porque ele tem as metodologias que podem facilitar a condução dele, mas ele não domina arbitrariamente nem o andamento e nem o resultado, né? Aqui eu coloquei alguns links importantes, mas depois eu posso compartilhar com vocês dos documentos que eu apresentei durante a apresentação, e obrigado, né? Queria também falar que a minha pesquisa ela é financiada pela CAPES, né? Eu sou bolsista da CAPES, e ela é realizada na PUC-Rio, no laboratório que é o Link Design, que é o laboratório de linguagem, interação e construção de sentidos. Então, esse trabalho ele é desenvolvido por mim e pela minha orientadora, Jaqueline Farbias. Obrigado. E é isso. Uau, João. Podes deixar de partilhar a tua tela. Muito obrigado. De facto, foram duas sessões daqui, duas apresentações incríveis. E esta acho que ficamos aqui todos absorvidos, envolvidos com a temática. E eu gostaria de discutir aqui já agora algumas questões contigo. Portanto, parabéns pelo trabalho que estás a desenvolver, é super pertinente. Outro dia estávamos a discutir isto aqui com uma colega nossa que também trabalhou de deficiência em visual, a nível de mestrado, e eu não fazia a ideia que apenas 10% das pessoas com cegas é que leem Braille. E nos Estados Unidos são dados dos Estados Unidos e mesmo a nível mundial. Estava agora a pesquisar na net em 253 milhões de pessoas, portanto estamos a falar nos países mais desenvolvidos abaixo de 10%, nos países menos desenvolvidos então nem imagino. Por isso, quando nós temos jogos com Braille nas regras, isso vai chegar a muito poucas pessoas. E por isso, até uma das primeiras questões que a Juliana colocou era mesmo sobre isto. Já agora em termos de questão, o que é mais barato e acessível? Braille ou uma descrição áudio? Sim. Primeiro, antes de responder de fato a pergunta, no mundo ideal, a gente teria todas essas opções. A gente teria o manual impresso com Braille, a gente teria as descrições para elas poderem ser digitalmente. E acho que travou, voltou? Travou aqui para mim. Está-se a perceber. E aí cada pessoa com deficiência escolheria o que funciona melhor para ela. Então talvez tenham pessoas que leem Braille e que vão preferir usar o manual físico. Talvez elas, sei lá, não tenham um celular, então, ou um computador, então elas não vão conseguir usar o software de leitura de tela para acessar o arquivo digital. Talvez tenham pessoas que nunca foram educadas, né, na infância para ler o Braille e tenham um uso cotidiano ótimo do celular. Então, para elas, a versão digital seria mais do que o suficiente. Então, o ideal é que a gente tenha as opções e cada pessoa possa escolher. De um ponto de vista de custo de produção, a descrição vai ser muito mais barata, porque ela não vai implicar em um gasto maior, né? O manual que é enviado por PDF digitalmente, ele pode conter a descrição. Quando você produz o PDF, você pode embutir a descrição da imagem lá, e aí na hora do software de leitura de tela decifrar o arquivo, ele vai apresentar, né, a descrição da imagem quando você, né, clicar especificamente ali. Então ele não representa um custo de produção maior. Então se a gente tiver que escolher, eu entendo que essa é a adaptação que tem o menor custo, mas ela assume que a pessoa com deficiência visual vai ter acesso a um computador e celular, que é uma questão por si só também.
né? Muitas das pessoas com deficiência, elas não têm acesso a empregos com bons salários, né? Então não necessariamente elas vão conseguir ter gastos com máquinas mais sofisticadas, né? E aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas com deficiência, elas têm a possibilidade de se aposentar, fazer aposentadoria por invalidez, que é um nome cruel por si só, e que ele tem um teto de acho que R$ 2.000 por mês, né? Em euro, isso é mais ou menos, sei lá, 400 euros por mês, né? Então é isso que a pessoa com deficiência pode ganhar de auxílio do governo para sustentar a vida dela, R$ 2.000 por mês. E isso implica que ela não pode fazer mais nada, porque se você se aposenta por invalidez, o requisito principal é que você é incapaz de gerar renda própria. Então, nem trabalhar informalmente você pode para se aposentar por invalidez, né? E aí as pessoas com deficiência estão sempre tendo que escolher entre péssimas opções, né? No mundo ideal, eu entendo que isso é responsabilidade das grandes editoras, né? Das editoras que já produzem jogos e que elas podem oferecer essas adaptações, Sim, né? mas Porque elas... mesmo Pode. mesmo numa produção mais, como uma produção mais de investigação, ou como a Juliana fez, não é? Hoje em dia com os softwares de inteligência artificial que produzem vozes absolutamente incríveis, só com texto, basta redigir o texto e conseguimos gravar esses áudios sem custo, não é? Portanto, poderá ser uma ótima ajuda. E por isso eu passo aqui para uma outra questão, ou vou mostrar duas, uma da Juliana, que era, existe essa possibilidade de inscrição em jogos de cartas, e qual outra aqui da Liriacom, que estará mais ou menos relacionado, qual seria a modificação mais acessível em termos de custo de produção para jogos de tabuleiro? Nós sabemos que o João não é um produtor, mas as questões aqui estão todas muito relacionadas com a produção. Assim, na minha pesquisa eu ainda não cheguei na parte de quantificar os valores, né? Porque eu ainda não comecei as adaptações, né? A minha pesquisa até agora foi ver sobre o que já tinha sido feito em algum momento. Então eu encontrei essas possibilidades de adaptação, mas eu ainda não estudei a viabilidade econômica delas, né? E eu vou começar agora a adaptar os jogos, né? Os jogos adaptados que eu encontro, né, eles geralmente são feitos em madeira, né? Tem um jogo da velha adaptado, por exemplo, que o tabuleiro é de madeira, ele tem os 9 buraquinhos, e aí você tem as peças de madeira, né, que são quadrados, com o desenho do X, o desenho do círculo, que você pode identificar tatilmente, né? Então essa é uma forma de adaptar. Pegar um jogo abstrato, que seria o jogo da velha, né? Você desenha lá as 4 linhas e cada pessoa desenha o seu X ou o seu círculo, e você transformar isso em componentes físicos. Os jogos de carta, eles são um pouco mais difíceis de adaptar, porque você teria que ter uma descrição separada para cada uma das cartas, todas essas cartas teriam que estar inclusas no manual, ou você ter um anexo com cada carta e a descrição dela e o que está incluído nela, e mesmo assim você teria que ter alguma forma de identificar essa carta no momento de jogo. Então, sei lá, eu tenho um jogo de carta que tem as cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho a descrição de cada uma. Na hora de jogar, como a pessoa vai saber se ela está segurando a carta 1, 2, 3, 4 ou 10? Uma opção seria o Braille, mas nem todo mundo lê Braille. Então, isso é o tipo de coisa que eu estou pensando agora. O que a gente poderia fazer? Vai ter alguma indicação iconográfica? Ou eu vou assumir que número é uma coisa fácil bastante, que as pessoas conseguiriam aprender naturalmente? Ou vou enviar um kitzinho ensinando, tipo, ó, isso aqui significa 1, isso aqui significa 2. Essas são as possibilidades que eu vou investigar agora, então eu ainda não tenho essa resposta. Bem, eu queria colocar aqui mais uma questão que foi posta aí do lado da Liriacom também, indicando hoje de manhã, numa keynote sobre acessibilidade, falou-se muito nas diferentes necessidades de suporte das pessoas com algum nível de deficiência visual para as das pessoas completamente cegas. O João verificou alguma diferença na sua pesquisa?
Sim, essas diferenças elas não foram quantificadas exatamente. Assim, eu não tracei, uma pessoa com esse tipo de deficiência e com essa intensidade vai precisar da adaptação X e esse outro tipo vai precisar da adaptação Y. Mas eu posso confirmar que isso é verdade, né? Pessoas com tipos e intensidades diferentes de deficiências, elas vão precisar de adaptações diferentes. Inclusive, às vezes, uma adaptação pode ser ótima para uma pessoa com cegueira total, pode ser, inclusive, atrapalhar pessoas com baixa visão, por exemplo. Porque muitas pessoas com baixa visão, apesar delas não terem a visão 100% funcional, elas ainda vão se apoiar na visão para decodificar as informações. Então, talvez ela vai buscar outras informações visuais e não tentar buscar informações táteis. Então, a adaptação que funciona para uma pessoa com cegueira total não necessariamente vai atender todas as pessoas com deficiência visual. Muito bem. Eu já agora também queria fazer aqui, a Juliana sugere aqui a questão, está aqui a questão dos QR codes nas cartas, gostaria de alguém de ajuda para escanear, portanto é aqui todo um mundo muito interessante e claro, nos países mais desenvolvidos que têm acesso àqueles Fab Labs com impressão 3D, assim como nós temos o Print and Play, poderíamos ter jogos pensados de uma forma com diferentes upgrades. Eu estava a ver os jogos de xadrez em que encaixa a peça. Ora, quando encaixa a peça, ele pode soltar um som, se tiver lá um sensor relativamente simples, e se for impresso em 3D ou qualquer coisa do género, ou mesmo em madeira, que tenha um sensor que diz H2D8, qualquer coisa do género. Enfim, é todo mundo. Eu não sei se alguém quer fazer aqui, a Juliana ou o João, fazer algum comentário, a sessão já está longa. Eu queria só, pelo menos, indicar que, pelo menos, estas duas sessões, para mim, foram um hino ao valor educativo e inclusivo dos jogos, e de mesa em especial aqui. E, por outro lado, é triste ver como ainda precisamos trabalhar tanto esta questão da alteridade, de como é que nós vemos o outro, e a importância dos jogos que estão a ter, e parabéns pelas vossas investigações e o agradecimento especial a alguém que anda a investigar sobre o outro, o trabalho que é tão importante, de maneira como nós vemos o outro, para percebermos que nós não somos assim tão diferentes. Somos, se calhar, às vezes uns afortunados de ter muito menos barreiras e eles é que são os super campeões. Estão todas as pessoas aqui a agradecer. João, eu acho que ainda queres dizer qualquer coisa, desculpa. Sim, não, é porque a Juliana botou um comentário interessante aqui, né, que deram a ideia de colocar um QR Code nos materiais impressos com a descrição. Eu nunca testei isso, eu não testei isso ainda, mas eu interpreto que isso poderia ser uma boa adaptação, porque a pessoa tem a carta em mão, se ela tem um celular, né, ela vai conseguir acessar o aplicativo da câmera com tranquilidade, e hoje em dia os aplicativos de câmera, lendo o QR Code, eles já abrem, né, a página na internet, ou que seja com a descrição. Eu entendo que isso proporciona autonomia para as pessoas com deficiência visual, mas como um bom designer, o que eu tenho que te dizer é só testando que a gente vai ter essa confirmação, né? Mas me parece uma boa alternativa. Muito bem. Olha, eu vou dar por encerrada então esta sessão. Queria mais uma vez, não é demais, agradecer aqui à Leiria.com, à Carla, ao Micael Souza por organizarem este evento, que deve ter sido riquíssimo de manhã, porque agora não ficou seguramente atrás com estas duas fantásticas apresentações do João e da Juliana. Muito Não obrigado. ficou de todo. Muito obrigada ao João, à Juliana, a todas as pessoas que estão presentes, e espero também que todas as pessoas que não puderam ver possam ver tanto as apresentações do João e da Juliana online, quanto o João e a Juliana depois possam ver aqui as nossas apresentações da manhã, que também foram fantásticas, online, e vamos nos mantendo em contacto porque queremos ter os vossos trabalhos também na nossa revista, e queremos ter mais informações das vossas pesquisas. Acho que toda a gente aqui, acho que posso falar por quase todas as pessoas, se não todas mesmo. Muitíssimo obrigada, muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, pela organização incrível do evento. Obrigado a todo mundo que assistiu e quem vai assistir depois também. Muito obrigado. Eu agradeço Olha, muito pela tudo bom. participação, pelo convite. E essa pesquisa é maravilhosa, viu, João? Estou surpreendida e vou Obrigado. procurar saber mais. Muito Muito bem. obrigada, viu, gente? A gente está lá na mesma troca de e-mails. A gente pode se falar depois lá também. Tá bom. Olha, boa tarde, Tchau, mais uma gente. vez, Boa União tarde. e até breve. Um abraço.